Viver é um desafio que vale a pena enfrentar. Pense nisso. Esse é o tema do vídeo. É um tema otimista, esperançoso. Espero que você goste. E agradeço a você que tem assistido aos meus vídeos durante esse tempo todo. Estamos no final de um ano, início de um outro ano. Mais uma oportunidade de sermos desafiados e vencer os desafios. Porque a vida, ela é trabalhosa. Mas nada do que a vida nos apresenta é impossível de superar, desde que a gente persevere. Então eu agradeço muito a você que tem assistido aos meus vídeos. Se você gostar do vídeo, compartilhe, deixa aqui um like, se inscreva em meu canal no YouTube, fico muito grato. E agradeço a Deus pela oportunidade da realização desse trabalho. Estamos entrando no 6º ano já, desse trabalho de divulgação, de otimismo, de esperança, falando de Deus, falando de Jesus, falando do Espiritismo, das reencarnações. Agradeço muito. Mas alguns períodos em nossa existência são realmente desafiadores. São aqueles dias em que analisamos o que nos ocorre e não conseguimos achar explicações. São situações que nos chegam de repente, desestruturando todo o nosso viver, desmantelando planos, programações, decisões muito bem pensadas. É um emprego de anos do qual simplesmente somos desligados. Atitude que nos surpreende, ficamos a pensar de que valeu toda a nossa dedicação. É o afeto que desencarna em acidente ou de enfermidade súbita, deixando-nos um enorme vazio. Anos de convivência no quais nos acostumamos àquela presença que agora é somente uma ausência sofrida. É o companheiro ou a companheira de jornada com o qual compartilhamos o teto, o lar, a vida, e decide evadir-se da relação sem muitas explicações. São momentos assim que nos perturbam. E quando reverências tão importantes nos são arrancadas, como emprego, casamento ou ente querido, sentimos-nos paralisados. A sensação, uma quase certeza se instala em nós, a de que não teremos como seguir a vida, pois a vida que conhecíamos e sabíamos viver não existe mais. A dor é tão grande, o choque emocional tão arrasador, que não sabemos como agir, nem o que fazer. A prostração toma nossos sentidos e emoções, parecendo-nos que não conseguiremos dar o próximo passo, que chegamos afinal ao fim do caminho. São provas como essas, impostas pela vida, que nos geram luto, provocam dor, desestabilizam nosso caminhar. No entanto, nada do que ocorre é obra do acaso. Nada é obra de uma situação fortuita. Tudo tem sua razão de ser ao nos alcançar. Os grandes desafios que nos parecem surgir sem razão constituem quase sempre programação realizada por nós mesmos antes da própria reencarnação. Trazem ao mesmo tempo o convite a aprendizados necessários para nosso caminhar no momento evolutivo em que nos encontramos. Guardemos a certeza de que nessas situações que assim nos alcançam, jamais nos depararemos com problemas e dores que nossa estrutura emocional não possa dar conta. A cultura popular, ao afirmar que Deus dá o frio conforme o cobertor, carrega a síntese da bondade e da justiça divina. Assim, aquilo que nos parece o fim do caminho é apenas uma bifurcação, uma nova estrada que se descortina
aquilo que a princípio parecia não ter solução é oportunidade que se apresenta no momento justo, correto, em que a gente tem condições de superar. São oportunidades ensejando-nos experiência e amadurecimento. Precisamos nos lembrar sempre que a vida continua, que somos espíritos imortais, que a vida não termina no cemitério, que aquele que desencarna não vai descansar, ele vai permanecer vivo, com as mesmas memórias que ele obteve durante a reencarnação que terminou e as reencarnações pelas quais ele já passou. A vida continua. E isso nos dá, certamente, um equilíbrio e uma responsabilidade muito grande. De modo algum devemos pensar que Deus nos esqueceu ou que Deus nos deixou à deriva sem apoio algum. Não. Deus está sempre conosco. Não nos abandonará jamais. A bondade divina sempre nos proverá de forças ou enviará quem nos possa auxiliar a carregar o nosso fardo, que não excede as nossas forças. Nem sempre a gente reconhece isso. A gente sempre acha que o fardo, ou seja, o peso nas nossas costas, está além da nossa capacidade de carregar. Por isso, quando estivermos a ponto de duvidarmos de nós mesmos e das nossas capacidades, lembremos que Deus cuida de cada um dos nossos passos. Sigamos em frente, alimentados pela fé, envolvidos na oração, cultivemos a confiança na providência divina. Nos dias mais terríveis e amargos, creemos que Deus está conosco e que o seu amor nos conduz. Logo mais, tudo haveremos de superar e teremos gravadas em nossa intimidade as lições que tantos desafios nos permitiram ter. Lembrando que, sim, viver é um desafio. A vida é trabalhosa, mas vale a pena enfrentar. Vale a pena enfrentar tudo. Porque nós somos filhos de Deus. Deus é nosso Pai. Nos criou por amor. Nos permite as reencarnações para que nós nos melhoremos, nos eduquemos. Com a nossa melhora, iremos certamente ajudar na melhora daqueles que convivem conosco. E mais ainda, iremos ajudar na melhora da sociedade ao qual nós estamos inseridos. Então, cada um de nós, independente da crença religiosa, tem um desafio proposto por Deus, que é o de vencer as adversidades. Adversidades que não foram colocadas por Deus. Adversidades que foram colocadas pelas nossas ações, muitas vezes irrefletidas. Ações que fizemos e não paramos para pensar nas consequências delas. Porque toda ação gera consequências. Jesus mesmo, no seu ensinamento extraordinário, na parábola do semeador, nos ensinou que o plantio é livre, a colheita é obrigatória. Jesus não falava de lavoura, de plantação. Jesus falava para nós, espíritos imortais que somos. Jesus falava da vida. Aquilo que você planta na vida, você colhe. Por isso que a gente deve tomar muito cuidado com aquilo que nós estamos plantando, porque todos nós somos semeadores. Nós semeamos através de um vídeo como esse,
de palavras, de atitudes, de pensamentos. Tudo isso que fazemos sai de dentro de nós e é de nossa responsabilidade tomar conta então das consequências disso. Então a vida é um desafio que vale a pena enfrentar. Por quê? Porque nos proporciona a extraordinária oportunidade de crescer, de evoluir, de melhorar, de aprender mais. E quanto mais nós aprendemos, mais nos cobraremos, porque iremos querer aprender mais ainda. Pensemos nisso, reflitamos sobre isso e agradeçamos a Deus a vida que temos, desafiadora como ela é, mas agradecemos pela oportunidade de estarmos enfrentando-a, porque nada vai nos acontecer se nós não estivermos preparados para enfrentar e vencer. E nós precisamos, pensemos nisso também, precisamos ser desafiados mesmo, porque aqui estamos para trabalhar na nossa melhora, na melhora da sociedade, na melhora do mundo. Então, a vida é um desafio, sem dúvida nenhuma, mas que vale a pena enfrentar. Pensemos nisso. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Desejo que você tenha gostado do vídeo. Sendo assim, compartilhe. Ficarei grato. Se inscreva em meu canal. Ficarei grato também. Mas desejo que você fique todos os dias, que fique bem, que fique em paz. Muito obrigado.